Ação energética do pensamento. Essa palestra nós já fizemos até em 4 horas, uma tarde inteira, com intervalo e tal, e ela foi feita só pela doutora Giovana em Lisboa. Mas como eu faço junto com ela, então hoje a gente vai fazer novamente em dupla aqui, um condensado dela, né? Não sei se a casa aceita perguntas após, ou o tempo pode ser. Então, no final, depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós procuraremos respondê-las, né? Dentro da visão da filosofia espírita. Bem, então, vamos iniciar. Isso. Pois bem, acho que o meu não está funcionando. Não tem que ligar aqui em cima. Não, está ligadinho. Tá mais bem, tá. Agora deu certinho. Bem, antes da gente iniciar também, deixa eu cumprimentar, né? Bem, boa noite aos nossos irmãos espíritas. Dizer a todos vocês que a gente é muito grato de poder estarmos aqui em Coimbra e, mais uma vez, assim, podermos desenvolver esse trabalho que a gente faz, assim, com muito amor e com muita responsabilidade. Estamos aqui praticamente uma semana, né? E, digamos assim, é lógico que não é fácil, né? Que pega ônibus, pega avião, desce de avião, vai para cá e vai para lá. E a gente também fica sempre preocupado que cada vez que a gente vai falar, o objetivo maior o que é? É poder realmente transmitir a mensagem com a maior clareza e sempre tendo a companhia dos nossos irmãos e amigos da espiritualidade. Então, como disse o Dr. Ricardo, né? Hoje nós vamos falar da ação energética do pensamento e vamos colocar, antes de darmos início, se o Dr. Ricardo me permite, que ele está com pressa também de querer falar, mas a questão de hoje nós trazermos essa proposta, não só aqui, mas até mesmo nas jornadas da ação energética do pensamento, é justamente nos alertar com relação ao que pensamos, né? Muitas coisas que nós, de repente, vamos ver ao longo da palestra, nós sabemos, mas é sempre um motivo a mais de estarmos vigilantes aos nossos pensamentos. Então, vamos dar início. Bem, pode começar. Tá. Então, o que é o pensamento, né? O pensamento é um fluxo energético do campo espiritual de cada criatura. Uma espécie de matéria sutil e radiante e com grande poder de plasticidade. Apresenta-se nos mais diversos tipos de oscilações ou vibrações. Propaga-se por ondas que se modulam pelo que sentimos e compreendemos. Mas o que nós temos que observar aqui? Veja só, o pensamento, quem é que pensa? Nós é que pensamos. Por que nós pensamos? Porque é um atributo a nós, espíritos, que possuímos essa inteligência. Então, a partir do momento que nós temos essa inteligência, por trás dela nós temos uma consciência e temos o quê? Esse pensamento, que é um fluxo energético do campo espiritual de cada criatura. Como eu falei, de quem? Do espírito. Esse campo energético que é o que nós vamos, no decorrer da palestra, entender. O que é esse campo energético? E é uma espécie de matéria sutil e radiante. Então, pensamento é uma matéria. E com grande poder de plasticidade. Lembram que a plasticidade é uma das propriedades de quê? Exatamente. Então, vejam que o pensamento possui essa plasticidade, né? Tanto que hoje nós temos na ciência
que alguns cientistas já estão falando, estudando o cérebro e toda a parte do sistema nervoso central, ligando todas as questões do cérebro e falando da neuroplasticidade. E em muitas outras pesquisas científicas, a plasticidade agora está começando a ser, vamos dizer assim, denunciada nas pesquisas estudadas, coisa que nós espíritas já vemos há muito tempo, né? E automaticamente sabemos que esse pensamento, em virtude de ser uma propriedade nossa, ele oscila, né? E se propaga por estas ondas que nós vamos ver a seguir, e que daí o Dr. Ricardo pode dar continuidade. Então, o que são ondas mentais? A onda, o que é uma onda? É uma oscilação ou uma vibração que se propaga no espaço ou no meio material. Joga uma pedrinha no lago, há ondas. Então, ou no espaço, ou no meio material, uma oscilação, uma vibração. A forma mais simples de definir onda, né? Sem complicar. Cada tipo de onda possui uma frequência específica. O que é tal da frequência? Muita gente está cansada de saber, né? Mas talvez alguém não esteja lembrado. É o número de vezes. Um aluno frequente é que vem muitas vezes à aula, porque não tem frequência que falta, né? É o número de vezes que oscila num determinado tempo, por segundo, por exemplo, quantas vezes oscila. Então, as ondas são oscilações e ela tem uma frequência. Conceito bem inicial. Vamos adiante, então. Emissões mentais e evolução. Ao pensar, o ser humano emite ondas mentais. A doutora Giovana acabou de falar, né? Caracterizando seu grau evolutivo. Então, continua. Pode ir. Continua? Tá. Ondas longas são aquelas de pequeno alcance. Então, são ondas, assim, longas. Portanto, tem uma frequência baixa, né? De pequeno alcance. São aquelas ondas que o Vitor está comendo, está fazendo uma trivialidade qualquer, nada significativo, então está emitindo uma onda longa. Onda média são interesses assim já menos imediatistas. Ondas curtas são de frequência elevada, né? São pensamentos mais de fraternidade, de trabalho, de utilidade, de preocupação com os outros, ou com a gente mesmo no sentido do crescimento espiritual, mental, etc., né? E ondas ultra curtas, essa a gente dificilmente tem, né? Onda ultra curta, típica dos seres angelicais, ou seja, de espíritos extremamente evoluídos. Esses já vivem em ondas ultra curtas, certo? Então, todo pensamento vai se propagar por ondas. Bem, aí vem a pergunta, o animal pensa ou não pensa, né? O animal pensa fragmentariamente. O homem pensa continuamente. Assim como os anjos, os seres angelicais, os espíritos puros, amam continuamente. A gente ama fragmentariamente. Tá? Bom, mas vamos adiante. Então, agora, continuando. Bem, agora nós vamos ver sobre a telepatia, que também é uma transmissão, né? Que também está inserido o quê? O nosso pensamento. E o que é, então, a telepatia? A telepatia é a transmissão e captação de pensamentos. Então, não basta apenas eu pensar, transmitir, tem que haver o quê? A captação também, tá? E isso ocorre com quem? Entre encarnados, entre desencarnados e entre desencarnados e encarnados. Então, veja, se eu estou aqui pensando em alguém e que eu faço sintonia e que a pessoa lá onde ela está
estará pensando, eu consigo captar. Isso aconteceu hoje comigo. Eu vindo para cá, no ônibus, e aí eu falei para o Ricardo, olha, eu estou vendo a Julieta na minha frente. Daí, assim, estou captando, ela está falando de mim. Bem, né? Porque eu conheço a Julieta, é um amor de pessoa. Então, mas, o que era naquele momento? Estava captando. Por quê? Porque há uma receptividade, houve uma transmissão, houve a receptividade, essa sintonia, e eu captei. Que pena que não dava para ligar para ela na hora e perguntar, oi, amiga, né? Então, estou dando um exemplo aqui, que isso foi o quê? Uma transmissão de encarnado para encarnado, né? Mas acontece também com os desencarnados. Então, eu estou aqui, de repente, eu paro para orar, entrar em sintonia com, por exemplo, a minha avó, que já é desencarnada. Aí, aqueles que têm um pouquinho mais de sensibilidade, e ela estando no plano onde ela está, eu vou sentir essa sintonia. Porque daí cada um, dentro da sua sensibilidade, do seu equilíbrio, vai perceber. E entre desencarnados e encarnados também, ou seja, ela de lá para cá, e aí eu tenho que estar o quê? Receptiva para perceber. Então, eu diria assim, que nós estamos fazendo esse processo e é só nós prestarmos atenção. Então, veja a responsabilidade que nós temos. Então, vamos ver aqui ainda sobre a telepatia, né? Queres uma ajudinha? Tá. Pode seguir, rapidamente. Então, só para ressaltar que a telepatia é anímica. É um atributo da alma, do espírito, né? Então, ninguém nesse momento está tendo um contato mediúnico. Hoje, por exemplo, esse contato meu ali de captar aquele pensamento da minha amiga, eu não estava num transe, né, para poder ver ou alguma coisa assim. Então, é um processo que é nosso, do espírito, que ao longo das reencarnações nós vamos trabalhando isso. Isso vai se aprimorando. Então, pelo pensamento, nós iremos nos comunicar muito, né? Conforme o espírito for cada vez mais evoluindo. Exato. Então, aqui o seguinte, essas cartas Zener são cartas inventadas por um cientista para facilitar a classificação, o estudo no laboratório da telepatia. Então, são quadrados, círculos, ondas, cruzes e estrelinhas, pode ser zebra, leão, elefante, tanto faz. E o Zener inventou essas cartas para o seguinte, são embaralhadas por uma máquina, uma pessoa fica numa sala, outra noutra sala, separadas, com um cientista de cada lado, ou um estudante, né? Então a lâmpada acende, ele concentra na carta e pensa, digamos, saiu estrela. Do outro lado, na outra sala, acende a luz, olha, ele já está pensando na carta. Estrela. Né? Então, se em 100 cartas ele acerta 98, é impossível, matemática, tem estatística, quanto por cento pode ser por acaso e tudo, repete a experiência. Então, um acerto num percentual maciço não pode ser fraude, não pode ser coincidência, né? Então, se documenta isso em laboratório e universidades. Quem mais fez isso foi Joseph Banks Rhine e Louise Rhine, esposa dele, da Duke University, no estado de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Mas fizeram em vários outros países, várias outras universidades. Então, telepatia é comprovado. Se transmite pensamento e se capta pensamento. E isso tem uma responsabilidade impressionante na nossa evolução espiritual. Porque o que a gente pensa, chega. E tem efeitos que nós vamos ver seríssimos e maravilhosos, né, também. Vamos então adiante. Pode começar? Bem, agora vem uma outra
situação que é muito importante para nós. As ideoplastias, ou formas pensamento. O que são as ideoplastias? São as paisagens mentais que criamos. Podemos criar o quê? Flores, raios de luz ou dardos agressivos, que, imantados pelo nosso fluido vital, tornam-se ideias que têm vida e movimento. Por isso que nós colocamos ainda aqui abaixo, que Aristóteles, há 2.500 anos, vejam só, há 2.500 anos, nos dizia: tu és o reflexo do que pensas diariamente. O que nós poderíamos, assim, olhando, parando para pensar, a magnitude dessas palavras e que essa rica doutrina nos ensina. Parar realmente para deixar isso penetrar na nossa consciência e percebermos o quanto somos capazes, o quanto em nossas mãos está a responsabilidade. Veja, tu és o reflexo do que pensas diariamente. Se eu penso mal, até mesmo de mim, lembra que no começo, no primeiro slide, nós falamos do campo energético. Aquilo que, a partir do momento, eu estou emitindo ondas de raiva, de ódio, ou me queixando da vida o tempo todo, uma insatisfação, eu crio um campo ao meu redor. E esse campo, ao invés de ser saudável, ele acaba desequilibrando. Ele se desajusta, ele muda de coloração. E por quê? Em virtude do que estamos pensando. Então, as ideoplastias são as nossas ideias, o que pensamos. Então, se eu posso criar uma paisagem com o meu pensamento, eu posso. Vamos pegar o exemplo de zonas no plano extrafísico ou no plano espiritual, como a questão do nosso lar. Como é que é mantido o nosso lar? É mantido justamente pelas emanações daqueles espíritos que lá se encontram. Emanações saudáveis que sustentam o equilíbrio. É a mesma coisa que dentro da casa espírita. Todo o trabalho desenvolvido dentro da casa espírita, todos os trabalhadores em conjunto têm que permanecer em equilíbrio, porque são eles os pilares da casa, junto com os amigos espirituais. Então, observemos isto, meus irmãos, dessa responsabilidade que nós temos. Sigamos? Sigamos. Bem, esse é um caso de consultório meu. Então, nós vimos então, né, que formas, pensamentos são emanações mentais nossas ou de desencarnados que são vivificadas por massas de fluido vital. Vivificadas, tem vida. Como plantinha tem vida também, como célula tem vida, bactéria tem vida. A forma pensamento não tem espírito. Ela por si só não pensa, mas ela reflete o pensamento de outra pessoa. Tá? Esta forma aqui, ela foi criada exatamente assim por um menino e foi confirmada por um vidente. A história é a seguinte: o menino ia dormir, cobria-se com lençol e apontava para o armário, tinha umas prateleiras, e ele dizia: mamãe, o bicho papão está ali e tal. A mãe, que não era espírita, que não conhecia nada dessas questões, chegava: tá vendo, filho, não tem nada aqui, ó, viu, ó, tá vazio. Mãe, tá ali e tal. Fica quieto, tal, dorme, etc. Ele cobria com lençol, chorava e tal. Um determinado dia, uma parente dela de viagem estava lá, né, e ela estava contando na hora do
do jantar, que o menino tinha uma invenção, que vivia um bicho-papão, etc. Aí, e agora onde é que ele está? Não, ele está dormindo. Posso ir lá? Pode. Pode, claro, você é da família. Então ela foi lá e disse o seguinte: olha, não me diga como ele descreve o bicho-papão, mas eu vou descrever para ele, porque ele está ali na prateleira. A mãe, pelo amor de Deus, não vem com essa história. Não, está ali. Olha, ele é assim. Tem uma cabeça branca, parece uma espuma de sabão, tem um olho só com uma sobrancelha, tem um dente bipartido no meio, uma língua, e foi descrevendo detalhes. A mãe ficou boquiaberta. Escuta, mas você não falou com o menino antes? Não, claro que não, cheguei agora, tu me recebeste, entende? Mas exatamente assim que ele inventou o bicho-papão, inventou o bicho-papão. Não, o bicho-papão está lá. O que aconteceu? O seguinte: quando o menino não queria comer, não queria tomar sopa, não queria tomar banho, a moça que cuidava do menino, com a mãe trabalhando o dia inteiro, ela dizia o seguinte: se você não tomar a sopa, o bicho-papão vai te pegar. E o bicho-papão é assim, tem uma cabeça de espuma branca, e começava a descrever. O menino ficava apavorado, tomava sopa, não gostava da sopa, estava até fria, ele tomava até o final, com medo do bicho-papão. E o menino vivia em pânico. E ele, então, cedendo com o controle mental dele inconsciente, mobilizando energias do corpo etérico, do duplo etérico, fluido vital, ele criou aquela imagem, tinha movimento, tinha vida temporária, enquanto ele pensasse e acreditasse, certo? No nosso lar é mantido pelo pensamento dos espíritos superiores. Mas espíritos inferiores, ou sofredores, ou medrosos, criam também formas de pensamento. Então estava aí. Aí, claro que foi orientado, foi desmanchado, bicho-papão, foi dormido bicho-papão, botado numa caminha, ia embora, a titia levou, fez uma história e acabou o bicho-papão. Né? Não existe mais porque foi resolvido e tirado da cabecinha dele. Então, flores, raios de luz ou dados magnéticos, enfim, as formas nós as criamos constantemente. Daí a grande responsabilidade do que nós pensamos. Vamos adiante. Então aqui, pensamentos com relação à nossa saúde ou doença. Então, outro também que nos alertava era Hahnemann. O espírito pensa mal, a energia vital se desarmoniza e o corpo adoece. Então, mais uma vez, um alerta, né, de que pensar mal, e é pensar mal, sempre lembrando, né, que quando nós dirigimos um pensamento que deprecie o outro, quando nós não compreendemos o outro na condição que ele se encontra, como nós também, o que acontece? Há uma desarmonia. E essa desarmonia é aquilo que nós já sabemos. Entramos nessa sintonia e adoecemos. Então, por isso que não adianta a gente tentar corrigir o outro, falar mal do outro e, ao invés de fazermos o contrário, compreendermos e respeitarmos o outro como ele se encontra. Pode continuar. Bom, responsabilidade dos nossos pensamentos. Por que a responsabilidade? Veja só, vigiar os próprios pensamentos, a vigilância, tão conhecida por nós. Qual outro aspecto também que teríamos aí? Pode ser. Tá. Pode então, ser. se pensamos em alguém, já sintonizamos e emitiremos automaticamente parte de nossas energias. E, na sequência, o que é que nós dizemos? A pessoa que nós estamos pensando absorverá pela afinidade com aquele tipo de pensamento e sintonia. Perceberá ou não, conforme a sua sensibilidade. Então, ela deu um exemplo agora que ela captou, a amiga dela estava pensando lá em Lagos, né? Então,
conforme a sua sensibilidade e a intensidade da emissão. Se for um pensamento fugaz, aquilo nem chega a ser captado às vezes. Mas se é persistente, se é significativo, né? Então a pessoa vai absorver essa energia ou não, dependendo do nível que a pessoa está também, né? Pode seguir. Então vamos ver aqui no nosso quadrinho aqui, a figura, a emanação energética peculiar de cada pessoa. Vocês vejam aqui que nessa representação aqui da moça, aquela parte branca é o campo energético que eu falei antes, né? Então, quando ela está pensando, vamos dizer aqui no João, olha o que acontece. Ela está emitindo, fazendo uma transferência de energia através do pensamento, né? Queres colocar mais alguma coisa ali? Eu acho que a gente pode ir adiante. Assim. Registros acásticos. O que são os registros? O Divaldo fala de vez em quando nisso, né? São arquivos dos pensamentos, arquivos armazenados na grande biblioteca, ou seja, na grade eletromagnética do planeta e do cosmos, não só da Terra, como de outros astros e do universo. Então, o que nós pensamos, esse pensamento continua e é registrado e gravado. Hoje em dia, eu me lembro quando meu pai fazia palestras, falava coisas parecidas, era mais complicado, né? Porque eu era criança e naquela época não existia internet, nada, nem televisão, fui conhecer só com 16 anos, 15 anos que eu conheci televisão, mais ou menos. Tá? Então, hoje em dia não, tem internet, você digita lá Japão, China, entra imagem, som, mensagem, na hora, de qualquer lugar do mundo. Né? Então é mais fácil compreender que essas ondas estão aí mesmo. Né? Agora, a onda do pensamento é muito mais forte do que uma emissora qualquer de televisão, etc. Esses registros acásticos, são dinâmicos, se movimentam e formam correntes de pensamento chamada noures, ou a noosfera, como tem a atmosfera, né? Teria a noosfera, que são essas correntes de pensamento que estão se movimentando. A gente se encaixa de vez em quando numa corrente dessa. Aí acontece um montão de coisa, não sabe por quê. Porque a gente capta, entra nesse mar, nessa corrente de energia de um tipo de pensamento. De tristeza, de decepção, de mágoa, de ressentimento, de indignação, etc. Então, sintonizou, capta. Né? Bem, vamos adiante. Giovana. Sobre a psicocinesia ou telecinesia, né? Que é a ação do pensamento sobre a água. Então, aqui nós temos essa experiência que o Dr. Ricardo pode descrever. Posso. E lembrando que nós já temos pesquisas também da água, né? E que a gente sabe que, ao olharmos para aquela molécula de água e emitirmos o nosso pensamento, mesmo por palavras articuladas, há uma transformação ali. Então, ou seja, se eu emano pensamentos positivos, ela forma aqueles cristais de forma bela. Agora, se eu emano pensamento falando, mesmo pela palavra articulada, porque muita gente diz assim, mas eu não estou falando, o outro nem sabe o que eu estou pensando dele. Não é assim que a gente muitas vezes pensa? Se a gente lembrar que muitas vezes a gente já fez essa afirmativa, será que não? E, na verdade, eu estou transmitindo isto. Alguém está captando isto. E nós iremos ver mais adiante que, mesmo que a gente ache que o outro, mesmo ele estando protegido, uma pessoa que ore, uma pessoa que está vigilante, ela, de repente, não é atacada naquele momento por aquele pensamento. Mas outros irão se abastecer disto. Mas vamos falar um pouquinho, então, de Chevalier e Hardy. Isso. Então, o seguinte. Então,
psicocinesia é a ação da mente e do pensamento sobre a matéria, né? No caso, o exemplo que foi dado sobre a água, que é da experiência. Embora a psicocinesia é a ação do pensamento sobre qualquer matéria. Mas vamos ver, então, o caso do exemplo. Aqui está a gotinha de água. Essa gotinha de água estava caindo em cima de uma lâmina, dividindo metade da gota para um lado, metade para o outro. Um aparelho de precisão técnica. Aí é o seguinte, esses dois franceses aqui utilizaram um aparelhinho que foi inventado por um brasileiro, Henrique Rodrigues, que era espírita, que é o gotejador psicocinético. Gotejador porque pingava gotinha, psicocinético para avaliar a psicocinesia, a ação da mente sobre a matéria, no caso a água. Tá? Então, o que acontece? Eles se concentravam e enchiam mais o lado esquerdo da máquina, da caixinha, do que o lado direito. Depois, façam o contrário. Agora, vamos pingar mais do lado direito. Então, enchia mais o lado oposto. A gota desviava da lâmina para cá. Comprovando em laboratório a ação da mente sobre a matéria. E aqui, a gente coloca no nosso livro aqui, a criança está dentro de uma bolsa d'água. E nós somos 70% de água. Então, e a água é um dipolo energético. Se imaginar que isso aqui seja molécula de água, ela de um lado é positiva, do outro é negativa. Então, elas se unem, positivo e negativo, formam correntes. Então, a ação do pensamento passa pelas pontes de hidrogênio ali, com muita velocidade. A água conduz, daí a água fluidificada, que está ali, água energizada ou magnetizada, mesma coisa. A água conduz a energia mental dos espíritos, etc. Né? Foi falado, né? Uma força com uma intensidade muito grande, pela própria estrutura da água, que permite isso. Tá? Então aqui é extremamente importante nós sabermos isso e entendermos esse processo. Né? Bom. A irradiação. A irradiação é uma transfusão amorosa de energias, efetuada à distância a outra pessoa ou local, pela ação energética do pensamento da equipe estruturada para esse fim. Bem, o que é a irradiação? Nós, na nossa casa, fazemos o trabalho da irradiação, atendendo a muitas pessoas que solicitam a esse grupo questões de dificuldade familiar, saúde, enfim. Aí, este grupo, que tem que ser um grupo que tenha condição para este fim. Que tipo de condição? Primeiramente, a disciplina, estar sempre presente, estar sempre no mesmo horário. Por quê? Porque existe uma equipe. Nós sabemos que nós não estamos trabalhando sozinhos. Mas tem algo muito importante, que é o amor. Esse é um trabalho de amor, é um trabalho de doação. Quando é recebido, no caso de alguém, por exemplo, que esteja com câncer, a pessoa vai especificar a região e aqueles que estão nesse trabalho vão mentalizar aquela pessoa, não é uma reunião mediúnica, vão mentalizar a pessoa, a região afetada, e vão trabalhar ali energias que a espiritualidade vai recolher do grupo, por isso que o grupo tem que ser um grupo harmonizado, equilibrado, juntando, coletando essas energias que são feitas através do pensamento do grupo, que seria mais ou menos assim. Nós vamos agora nos concentrar e vamos enviar para a irmã, a Dona Maria, que está... Então, o que a gente vai pensar? Vamos pensar numa grande cascata de luzes
e vamos enviar estas luzes na região aonde está o câncer e vamos pensando. E automaticamente a espiritualidade vai levando estes fluidos, esta energia até aquele local aonde a pessoa está afetada. E isto, digamos, hoje, nas experiências científicas trazidas pela física quântica, que muitas pessoas que não estão no movimento espírita, mas que acessam a internet e começam a ver alguns cientistas físicos trazendo experiências em laboratório, que nós vimos até recentemente, mostrando japoneses fazendo uma cirurgia em que havia um câncer, ou era um câncer? Era, né? Uhum. E pela repetição de palavras que eles utilizaram, porque ainda nós precisamos de determinados instrumentos, para eles havia necessidade da palavra, e pelo pensamento foi sendo filmado, aquilo foi diminuindo pelo pensamento deles, e numa palavra como se eu dissesse assim, amor, 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 e eles iam repetindo aquilo. E foi mostrado cientificamente, realmente isso está comprovado, não é uma farsa, não é nada, mostrando que realmente o poder do pensamento sobre transformando aquela matéria que está em desarmonia. Muitos, há muito tempo atrás, poderiam dizer assim, nossa, isso é um milagre. Se nós somos a centelha divina, se nós somos a imagem e semelhança, por que não acreditarmos que somos capazes? Mas ainda bem que estamos descobrindo, e cada vez mais essa ação vai crescendo e vai se mobilizando, através de vários trabalhos, como da fluidoterapia e tantos outros, né? Nosso grupo de radiação, nós fazemos 13, pode ser 10 ou 15, 13 reuniões seguidas, 13 semanas, às vezes até terça e quinta, né? Da 13 mais da 26 semanas, e separa-se em grupos de acordo com o problema. O nome das pessoas que é questão de drogas, o nome das pessoas que é questão de saúde, outros de obsessão, são 7 grupos diferentes, pode ser 6 grupos ou 8, né? Vários grupos diferentes, e a gente radia ideoplasticamente com características de imagens da natureza e cores, tudo mental, nada de lampadinha, nada disso, é tudo mental, certo? E realmente é fantástico, assim, é gratificante o resultado. Isso, nós temos um semináriozinho sobre isso também. Vamos então adiante. Ação energética do pensamento e plasticidade do perispírito. Até quando ela começou a falar, a plasticidade é um tributo, alguém na plateia falou do perispírito, né? Exatamente, do corpo espiritual. O corpo dos espíritos, e nosso corpo espiritual aqui também, ele é moldável pelo pensamento. Ele é moldável pelo pensamento. E isso é tão forte que, do lado negativo, há espíritos que se zoantropizam, ficam com aspectos animalizados, e são vistos pelos videntes com aspectos animalizados. Tal a postura de ódio, de vingança, enfim, ou de culpa que eles estão. Há especificações, licantropia, assumem formas que lembram lobos, daí a lenda do lobisomem, né? Porque são espíritos que são vistos assim. Ovoidização, nós temos um trabalho também de ovoidização, assim, bem interessante. Opa, voltando. Mais uma vez. Exato. Bom, e lá no mundo espiritual,
nós podemos adquirir aspectos de vidas passadas pela ação do nosso pensamento sobre o nosso corpo espiritual, que é plástico. Exemplo, estamos na sessão mediúnica, eu e ela participamos, aí chega alguém e diz assim, olha, como é que vai, doutor Ricardo, tudo bem? Aí ela vê assim, olha, eu estou vendo um militar, assim, parece austríaco, alemão, ele diz austríaco, né? E se apresentando assim, diz ele, mas eu conheço você também de uma outra vida. E vou me mostrar que vida era essa. Ele aparece, então, um indivíduo com uma cartola, tal, com um distintivo inglês aqui. É na Inglaterra? Sim. Na hora ele muda um pouco a feição, muda o vestuário em décimos de segundos, pela plasticidade do perispírito. Então, lá no mundo espiritual, conforme o padrão de pensamento da gente, a gente tem um aspecto mais luminoso, mais obscuro, mais opaco, mais brilhante, né? Enfim, ou deformado, conforme o gênero de pensamento que a gente leva para lá, né? E aqui tem as repercussões já nos nossos órgãos, com os problemas das doenças também, né? Queres falar algo sobre isso? Não, acrescentando, né, que lógico a gente vai passando rapidamente, mas num slide desse aqui a gente poderia ficar uma meia hora falando, até mais. Então é lógico que cada fase aqui depende do quê? Do grau evolutivo do espírito. Exato. Né? Lembrando sempre essa situação. Sigamos? Pensamento e criações umbralinas. Essa expressão utilizada pelo André Luiz, que somos co-criadores em plano menor. Sejamos, então, co-criadores, né? Opa, tem gente que está apanhando aqui com o nosso... Sejamos, então, co-criadores de belezas, né? Quando nós falamos da questão de sermos co-criadores em plano menor, é justamente para chamar a atenção aqui, que se através do nosso pensamento nós podemos criar, em virtude dele ter essa plasticidade, né? Nós podemos, então, no nosso ambiente, no nosso dia a dia, sendo sempre vigilantes, através da oração, manifestarmos o sentimento, se tivéssemos a postura, disciplina, de realmente, antes de ao acordarmos, antes de iniciarmos o nosso dia, usar esse instrumento dessa centelha divina que somos, para fazer o quê? Através da oração, pedirmos a proteção para o nosso dia. Então, essa cocriação é quando a gente diz anteriormente que podemos criar as flores. Não precisa nós apalparmos as flores, mas construirmos esse jardim em nosso derredor, pensarmos de que mesmo que no nosso dia a dia, diante das dificuldades, nós possamos olhar para essas dificuldades, mas não esquecendo das belezas que somos capazes de criar, né? Isso foi nos permitido criar muitas coisas. É a mesma coisa o que estamos fazendo com o nosso planeta. Mas isso nós comentaremos depois, né? Às vezes as pessoas ficam em dúvida e perguntam, Deus criou um umbral? Tudo que existe não foi Deus que criou? Não, Deus não criou umbral. Quem criou o umbral foram os homens. Foram os homens. Com o seu pensamento, homens encarnados e desencarnados. Certo? Então, por isso André Luiz fala, nós somos co-criadores em plano menor. Por isso Jesus disse, vós sois deuses. Deus está em vós. Certo? Então, nós somos capazes de criar com nossos pensamentos também. Certo? Então, aquelas paisagens terríveis do umbral não foram criadas por Deus. Foram criadas pelo pensamento de espíritos encarnados e desencarnados. E quando um grupo de bandidos se reúne e tramam uma coisa terrível,
Eles estão cedendo energia utilizada por espíritos obsessores, e isso está ampliando essas construções umbralinas, certo? Agora, o importante é o que ela disse, é isso aqui que nós temos que criar, né? E nós podemos criar isso, inclusive preparando a nossa bela casinha do lado de lá, né? Certo? Muito bem. Queres falar da Pode psicometria? ser, pode ser. Psicometria, né? Um indivíduo pega, por exemplo, o relógio meu e leva para outra sala, não sabe de quem é o relógio, ele diz, esse relógio é de um homem, não é muito novo, é casado, tem filho, e começa a descrever. Trabalha com um doente, hospital, será que ele é médico? Alguma coisa assim. Porque está gravado no relógio o meu pensamento. Está gravado na cadeira que eu trabalho, na caneta que eu uso sempre, na coberta com que eu durmo e tudo mais. Então, psicometria é a captação dos registros dos pensamentos que impregnam objetos. A polícia holandesa já usa isso, já usou isso. Então, pega o ursinho da criança desaparecida e por ali, então, um sensitivo treinado consegue pistas importantes para a polícia para localizar a criança desaparecida. E assim por diante. Tá? Então, vocês vejam a extensão imensa que tem o nosso pensamento. Nós vamos aqui... Esse só vamos ler, porque a gente já até comentou bastante. Então, aqui, ó, existem reservatórios carregados de energias de pensamentos. Então, é aquilo que o Dr. Ricardo acabou de falar, sobre a questão das zonas do umbral, né? Nós não devemos julgar, devemos lembrar que todos somos espíritos, que estamos evoluindo, e que já passamos por situações também, e hoje, se estamos tendo que auxiliar a isto, é porque somos responsáveis, senão nós não estaríamos aqui. Essa é a responsabilidade do pensamento. Quando a gente colocou aqui de propósito que existem reservatórios, é porque a gente vê nas reuniões mediúnicas de desobsessão espíritos que se aproveitam das nossas desarmonias no lar, desarmonias no trânsito, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar, eles se abastecem dessas energias para as práticas mais infelizes possíveis. E esses reservatórios não é força de expressão, é reservatório mesmo. Eles têm armazenam mesmo. Então, os obsessores coletam estes fluidos impregnados pelos nossos pensamentos. Bem, mudando um pouco de enfoque. Energia extrafísica em nós. Ao falarmos de nossos problemas aos outros, nós criamos uma imagem nossa. Nós criamos uma imagem nossa. Quando eles pensam em nós, reforçam a imagem e as formas, pensamentos que lhes fornecemos. Então, se eu digo assim, eu sou um indivíduo azarado, nada dá certo comigo, quando eles se referem, doutor Ricardo é aquele indivíduo, coitado, ele é muito azarado, nada dá certo com ele. Então, estão reforçando, está sempre doente, coisa assim. Tá? E essas imagens retornam para nós. Essas formas, pensamento, retornam para nós. Os bichos papões, larvas e tudo mais, mentais, tudo isso que a gente acaba criando, a gente dá imagem para o outro. Porque se eu chego e conto, minha vida está assim, está assim, está assim, o outro fala, como é que está fulano? Coitado, a vida dele está assim, está assim, está assim. É verdade? Então, é lógico, está no médico, tem que me contar. Mas aí, o que acontece é o seguinte, a pessoa chega no consultório e diz assim, sorrindo, boa tarde, doutor Ricardo, tudo bem? Prazer em estar aqui. Tudo bem, senhora? Senta aí, fique à vontade. Como é que a senhora está? Tal. Que eu tenho uma dor e tal. Claro, ela sintoniza com a dor,
faz parte, né? Mas ela sintoniza com a dor, muda a feição do rosto, do olhar, do lábio, se contrai aqui, tudo, né? E começa a sentir, e às vezes até sente a dor na hora, certo? Então veja que a gente deve evitar reforçar as coisas. Tá? Só colocando aqui mais uma questão, né, sobre isto. É claro que o fato da gente fazer isto não significa que a gente não deva comentar algo para alguém que tenha possibilidade e condição realmente de nos ajudar. Exato. Né? Porque às vezes nós vamos estender um assunto, uma dificuldade, e as pessoas, nem todos estão preparados para nos ouvir, para nos ajudar. E aí reforçam esse pensamento desajustado, desequilibrado, que Exato. não ajuda. É isso que nós estamos querendo colocar. Bom, esse é o livro Sobrevivente, como disse o seu Fernando, né, que ele trouxe, né? Então aqui tem um capítulozinho nesse nosso trabalho que diz o seguinte: pode haver formação de um embrião apenas pela ação energética do pensamento, ou seja, pode desenvolver uma gravidez, uma gestação sem espírito? O que é que diz a obra básica, os espíritos da codificação por Kardec, na pergunta 356 do Livro dos Espíritos? Olha depois os detalhes da pergunta. Em resumo, assim: é claro que essa gestação, a criança não vai nascer. É um aborto natural, espontâneo. No máximo, natimorto, com exceção, que é super, super raro. Normalmente, há um aborto espontâneo. Então, vejam, o espermatozoide, o óvulo está ali, a fecundação, tem a energia vital, tem os DNAs, a genética, e desenvolve pela ação mental da mãe, que anseia ter um filho, auxiliada pela postura do pai, né? Então, pode até chegar a esse ponto. Tal a força do pensamento. Né? Sigamos? Sigamos. Quando quiseres falar, fique à vontade. Né? Outro item do nosso trabalho lá. Pode haver um aborto aparentemente espontâneo, mas que não é espontâneo. Pela ação energética do pensamento da mãe, sim, pela força mental negativa. A mãe que odeia o fato de estar grávida, detesta a gestação, ela acaba rompendo as ligações fluídicas, energéticas, do espírito, do perispírito dele, com o embrião. Isso pode acontecer. Certo? Isso é impressionante, né? E essa ação energética é tão intensa da mãe e do pai. Muitas vezes a mãe, porque está com o bebê dentro ali, né, 9 meses, mas na realidade o responsável é o pai, porque inferniza a vida da pobre da mãe. E a mãe não aguenta mesmo, né? Então, mas a gente se refere à mãe porque a mãe está passeando o dia inteiro com o espírito ali aderido à psicosfera dela e fisicamente também, né? Mas até tem um caso que nós citamos ali também, de um garotinho de 13 anos e meio, hipnotizado no consultório, e ele chorava dizendo: mamãe quer me matar. Quando passava pela gestação, 1 mês e meio de gestação, mamãe quer me matar. E chorava. Aí foi dito para ele o seguinte: por que está acontecendo? Ele só repetia: mamãe quer matar, chorava. Bom, você agora, continuando adiante, 4 meses dentro da barriguinha da sua mamãe, no útero da sua mamãe, você tem 4 meses de gestação, o que acontece agora? Aí ele ria. Foi Gustavo. Gustavo foi o nome que eu dei para ele no livro, para não aparecer o nome real. Gustavo, o que acontece, Gustavo? Ria. Ela não pode mais me matar, tal. O que aconteceu foi o seguinte: ela e o marido planejaram o aborto. Né? Sexta-feira iam saindo da cidade para a cidade vizinha, com um profissional que ia fazer o aborto. No caminho houve um acidente de trânsito, os dois foram hospitalizados, ficaram um tempão com gesso e tal, ficou evidente a gravidez dela, eram pessoas bem conhecidas na cidade, e resultado, tiveram que assumir a gestação e tal, e o garoto agora tinha 13 anos e meio. Né? Detalhes da história não dá tempo aqui.
Mas vejo a força do pensamento e como o garoto gravou isso. Por que foi trazido à consulta? Raiva da mãe. E a mãe era um doce. Era uma pessoa maravilhosa. O pai disse que, olha, ela é incrível como mãe. Mas a gestação marcou. Né? Bem, não podíamos deixar de falar sobre o mundo de regeneração. Quer dizer, espíritos com energias mentais de padrão inferior não reencarnarão mais no nosso planeta. Por quê? Porque não haverá sintonia. Então, eu tenho dito, e tantos outros palestrantes, trabalhadores, né, levando a palavra até aqueles que, de certa forma, estão envolvidos com essa responsabilidade de dizer que a transição planetária é o quê? Começa dentro de nós. Somos nós a transformação. Somos nós que precisamos buscar esse processo de evolução, apurando, porque há uma necessidade, uma urgência nesse processo. Então, essa sintonia de quando chegarmos, né? Espero estar aqui, não sei, num planeta de regeneração. Nós iremos pensar antes do que iremos fazer em relação ao outro, porque sabemos e aí cultivamos em nós que aquilo que eu vou fazer em relação ao outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Quando a gente vai no banco, se a gente esquece o celular e o chaveiro dentro e abre a porta, o que é que diz uma gravação? Aqui deve ser igual no Brasil, acredito, né? Tem uma gravação que diz, né? A gravação diz o seguinte: como você é um espírito muito denso, está cheio, carregado de energias de baixa vibração, você deve dirigir-se ao guichê ao lado, retirar essas energias densas e pesadas de você, nada, né? Senão você não vai entrar dentro desse planetinha chamado banco. Na realidade é o seguinte: deixe seu celular e o seu chaveiro do lado de fora, porque não pode entrar no banco com ele. Como é que o aparelho capta? Porque se é mais denso, não passa. É isso que vai acontecer conosco depois. Não é o espírito, você é bonzinho, você vai reencarnar, deixa eu dar uma pensada. Não, não é nada disso. É um processo automático da lei de Deus. Certo? Quem não estiver naquele nível, não vai poder ficar aqui. Vai reencarnar em outro lugar. Pode se reencarnar como missionário. Vai inventar roda lá no outro planeta, né? Mais pesado, né? Mas é questão de energia, de padrão vibratório do pensamento e do sentimento das pessoas. Vamos adiante, né? Estamos quase terminando aqui. Bem, aqui também, com relação às nossas plantas, né? Aliás, quando eu cheguei aqui, uma das coisas assim que, além da energia que a gente sente ao adentrar da rua e abrir o portão e entrar, a gente já sente a energia. E aí uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu amo rosas, eu vi algumas rosas pelo jardim e outras flores que eu também tenho na minha casa, como estas aqui também. Então as plantas também sentem a nossa energia, né? E quem as cultiva, então nós trouxemos essa experiência de Baxter, que as plantas acusaram no polígrafo a presença do agressor de outra plantinha da mesma espécie. Queres falar? Resumidamente, o seguinte: era um grupo de estudantes com 10 ou 12 mesas, com plantinhas da mesma espécie. O professor dizia o seguinte: ele ligou o polígrafo, detetor de mentira da polícia, nas 12 plantinhas. Um estudante entrava na primeira mesa, estraçalhava a planta, cortava todo, esmagava, pisava, liquidava a planta até moer a plantinha ali. Muito bem. Aí ele saía da sala. Todos voltavam para trás, todos de guarda-pó branco, e passavam no meio das plantas. O polígrafo delas, nada.
quando aquele estudante que estraçalhou a outra plantinha, irmãzinha delas, entrava, o polígrafo de todos acusava, provando cientificamente que a planta também capta as nossas energias mentais. Daí uma série de conclusões que a gente tira, né? Série, não precisa nem explicar, porque o tempo não cabe mesmo. Tá. E fazer o bem. Essa expressão foi dada por um padre, pastorino. Ex-padre. Ex-padre, né? Mas foi, né? Tudo bem. Que ele diz nessa apostila sobre técnicas da mediunidade, e que eu acho assim que é uma expressão extremamente inteligente, né? Que fazer o bem é ser inteligente por princípio científico. Então, quando a questão do princípio científico, que a gente para pensar, mas o que ele quer dizer com isto? Ora, nós falamos até agora da parte científica, né? Da doutrina e os aspectos da ciência que estão sendo colhidas as informações através das experiências que estão sendo nos mostradas. Então, isso só nos prova que quanto mais nós nos mantemos alinhados, fazendo o quê? Nós estamos sendo convocados a quê? A exercer a nossa vontade. A nossa vontade, esse livre-arbítrio que foi nos concedido, pelo exercício da vontade, é que eu consigo permanecer no bem. E segundo os espíritos, nós poderíamos fazer isso assim, instantaneamente, se nós quiséssemos. Então, realmente, dentro dessas explanações, eu só posso dizer que realmente fazer o bem é ser inteligente por princípio científico, né? Bem, encerramos aqui. Tanto eu como o meu marido, Dr. Ricardo, nós agradecemos a oportunidade, até mesmo oferecida pela casa, e de todos os irmãos que nos antecederam e que também, vamos dizer assim, conectaram essa possibilidade de nós podermos estar aqui essa noite. Agradecer à espiritualidade amiga por nos dar a oportunidade de levarmos a palavra tão amada, que nós devemos respeitar sempre e sermos gratos sempre por tudo que esta doutrina nos oferece. Meus irmãos, meus amigos, eu diria que volto ao Brasil ficando emocionada por ter retornado às terras portuguesas, que para mim também é uma pátria. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigado.